Prezados líderes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Minutos de Saber. Espaço este em que nos encontramos periodicamente para juntos refletirmos e partilharmos aquilo que são ideias, experiências, vivências, de forma que nós possamos atualizar-nos no conhecimento sobre liderança. Hoje, que vamos na edição número 72, temos como proposta de tema o líder e o reconhecimento. Antes de nós olharmos com atenção a este tema, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos e de lá extrairmos as principais incidências da última edição, a edição número 71, que estudamos sobre os 10 mandamentos do líder. Sobre esse tema, os 10 mandamentos do líder, nós definimos como questão de partida a seguinte: como é que o líder se dedica e comporta para gerar resultado? Associada a esta questão, definimos como hipótese positiva a seguinte: o líder é responsável por estabelecer a cultura organizacional, as regras e metas para gerar resultado. Associado a isto, nós ainda formulamos um pensamento segundo o qual a maneira como o líder se comporta vai reger a forma como a equipe comunica e encara o trabalho, o negócio e o cliente. Depois, ainda mais à frente, para completar este estudo, nós trouxemos como um paralelo, à luz da lei canônica, o livro de Apocalipse, a leitura do livro de Apocalipse, capítulo número 15, versículo número 5, onde o apóstolo João olha para o céu, vê abrir-se e de lá visualiza o tabernáculo que remetia à tenda da reunião, que é precisamente o local onde Moisés, tendo subido até ao Sinai, foi lá privando com o Senhor para que lá recebesse o estábulo onde estavam refletidos os 10 mandamentos. Enquanto isso aconteceu, o povo, sentindo-se abandonado cá para baixo, eles exigiram que Arão fizesse alguém ou uma coisa a qual eles pudessem ficar a adorar enquanto não vissem Moisés, que era para eles a imagem e representatividade de Deus. Até que Arão então convence a que eles arrancassem objetos de ouro e de prata. Arão funde-os e faz de seguida um objeto que eles então passaram a prestar culto a esse mesmo objeto. Vamos agora olhar com atenção o tema do dia 2, que é o líder e o reconhecimento. Edição número 72. Em jeito de abordagem metodológica, que é o caminho que nós vamos seguir para proceder à transmissão efetiva deste tema, deste conteúdo, deste aprendizado, nós vamos começar por definir uma questão de partida. Associada a essa questão, vamos definir uma hipótese positiva para, de seguida, percorrer por 6 principais tópicos que vão explicar, desenvolver tudo quanto nós pretendemos compreender sobre o tema 2, que é a edição número 102, que vamos estudar sobre o líder e o reconhecimento. A questão de partida para o tema do dia 2 é a seguinte: como é que o líder quebra o orgulho e aprende a reconhecer a grandeza do seu companheiro? Companheiro de equipe, companheiro de projeto, companheiro de trabalho. Como é que o líder quebra esse tabu que é o ego, que é o orgulho, e atravessa esta fronteira que separa os homens e reconhece pela qualidade demonstrada pelo drible
aquilo que é a grandeza do seu companheiro. A hipótese positiva associada a esta questão é a seguinte: a grandeza do líder está em apreciar e reconhecer a grandeza do seu próximo. Os pontos de seguida que nós vamos desenvolver para aprofundar o tema de T2 são os seguintes. Primeira é competição predadora. A segunda é cooptação. O terceiro ponto será o trabalho em equipe. O quarto será a liderança multifocada. O quinto será o reconhecimento. E o sexto e último será a curva da mudança. Quanto ao primeiro destes, que é a competição predadora, este é aquele modelo tradicional em que as pessoas são preparadas em separado. Cada uma dá o melhor de si, o seu esforço, que é um conjunto de experiências passadas, mais as suas práticas, mais o seu conhecimento, mais os seus sentimentos. Tudo isto forma um corpo de conhecimento. Quando essas duas pessoas que estão na indústria do conhecimento se encontram, a princípio, elas têm uma tendência natural a disputarem o ego, em que uma vai querer se sobrepor à outra, sobretudo se as duas forem líderes ou campeões nos seus respectivos campos ou áreas de trabalho. Então, isto muitas das vezes é causado por medo que uma das partes tem ao querer não fazer feio ou não mostrar que é inferior ao outro ou ao não ser absorvido pelo outro. Então, isto resulta numa competição predadora em que um, fazendo melhor, vai querer tapar ou encobrir, ou vai querer fazer com que o trabalho do outro não brilhe. Ao querer brilhar, vai querer necessariamente brilhar ofuscando o outro. Então, isto gera uma competição predadora. O segundo ponto é a questão da cooptação, que é uma estratégia de win-win, em que as duas partes passam a ver a coisa de uma forma diferente. Elas entendem aliarem-se, fazer uma parceria, fazer uma aliança para um propósito único, específico e conjunto. É uma situação em que dois até concorrentes, eles decidem cooperar para alcançarem o mesmo objetivo. Porque nós todos somos excelentes seres humanos. No nosso íntimo, ninguém é melhor que os outros. O terceiro ponto é o trabalho em equipe. A lógica do trabalho em equipe é a soma das partes é superior ao todo, ou melhor, o todo é superior à soma das partes. A lógica do trabalho em equipe é onde há complementaridade, onde há um espírito que une as pessoas, tal que elas vão se encobrindo umas às outras. Quando se olha para o trabalho como um todo, para a equipe, não se percebe onde é que está o ponto forte, onde é que está o ponto fraco, porque elas têm uma mesma linhagem, uma mesma comunicação, um mesmo comportamento, e o trabalho ele é visto e entregue como um todo. Isto é uma situação em que as pessoas já não se olham como concorrentes, como rivais, ainda que queiram cooperar para alcançar o mesmo objetivo, mas elas aqui verdadeiramente são entrelaçadas por um espírito que as junta e une para formarem um só, que é um todo, este todo que é superior que a soma das partes. O quarto ponto é ligado à liderança multifocada. Cada pessoa é boa em certa área de especialidade, porque as habilidades que cada uma traz, que é a andança que traz na mão, são distintas uma das outras. Então, o líder que busca uma liderança multifocada, ele valoriza esta diversidade de habilidades, de talentos e de dons, e conquanto
Uma liderança multifocada vai ser uma liderança complexa, em que há aqui a valorização da busca pelo conhecimento e bem como a partilha deste conhecimento com várias outras pessoas, numa atmosfera, num ambiente em que reina a harmonia. O líder que tem ou que pratica a liderança multifocada, ele acarinha o conhecimento, a inovação, a criatividade e assim estimula para que as pessoas vão buscar continuamente por conhecimento, porque elas se sentem estimuladas em voltar e partilharem este aprendizado, este conhecimento num banquete coletivo para que as pessoas possam aprender uma das outras. O quinto aspecto é o reconhecimento. Os elogios significa que nós aceitamos as outras pessoas, que nós compreendemos para sermos compreendidos. Achar, isto é, descobrir o que existe noutra pessoa de bom, o seu ponto forte, a sua habilidade distinta e enunciar, anunciar, elogiar, declarar, destacar de uma forma sincera, aberta, verdadeira, isso torna a outra pessoa humilde. Então, o reconhecimento é importante para que o líder gere uma atmosfera tal que haja esta colaboração num sistema de gestão ou num sistema de liderança, num ambiente, numa indústria de conhecimento, em que as pessoas são mobilizadas a buscarem e partilharem o conhecimento, porque se valoriza o conhecimento, bem como o capital intelectual. O sexto e último aspecto é a curva da mudança. O que acontece é que no processo de gestão da mudança tem desde a planificação, a implementação, o desenvolvimento e o controle. Então tudo isto faz a gestão da mudança. Na fase da implementação da mudança, os processos de gestão da mudança, a equipe, passa por aquilo que se chama ou designa-se de curva da mudança. Nesta curva da mudança, as pessoas inicialmente elas estranham-se umas às outras, porque não se conhecem, ou porque acham que aquele território, aquele objetivo, aquela meta, por ser ambiciosa e por também ser fora do nosso padrão, que é a nossa rotina, o nosso hábito, ela cria um desconforto. Disto, então, quando as pessoas são levadas a terem que sair da zona do conforto e adotar aquela mudança, elas depois sentem raiva uma das outras. Esta raiva é o resultado deste processo de socialização, em que as pessoas vão conhecendo-se umas às outras, vão vendo os hábitos, as reações, as emoções, os sentimentos, bem como aquilo que são as disposições das pessoas de tempos a tempos. E depois, esta raiva, então, ela vai sendo ultrapassada à medida que as pessoas vão se aceitando mutuamente, tal como elas são. Até que, finalmente, elas, então, passam a ver aquela mudança como sendo algo desejável, algo a adotar. Elas abraçam a mudança e, desde então, passam, então, a adotar uma cultura da mudança. É aqui onde se pode, através do conhecimento desta curva da mudança, onde o líder pode aprender a converter o ódio do desconhecido em alegria pela aceitação mútua. Tendo chegado a este ponto, espero que tenha gostado e que tenha tirado um rico proveito deste aprendizado. Deixem ficar os vossos comentários, não esqueçam de fazer like e de seguirem as nossas páginas. Também partilhem estas páginas com a vossa vasta rede de contatos, colegas, amigos, familiares, parceiros, para que a nossa comunidade de líderes possa continuar a crescer e alcance muito mais pessoas. Encontre este conteúdo nos nossos arquivos digitais, distribuídos pelas plataformas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.elo-app.com.
www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.